Agora 8 horas e 25 minutos, 10 graus a temperatura, segunda-feira, dia 29 de junho. Estamos ao vivo agora no seu rádio, aplicativo, site, também Facebook e YouTube da Rádio Planetário. Recebemos mais uma vez aqui no estúdio para uma conversa muito produtiva, sempre uma conversa muito produtiva, a promotora de justiça da comarca Dias Pomoso, a doutora Suzane Helfeld, que vai falar para a gente sobre atualizações em algumas leis aí. Temos o ECA Digital, a Lei 15.211 de 2025, 17 de setembro, mas entrou em vigor 17 de março, né? Exatamente. E aí, 17 de março ela começou a valer. Depois também temos atualizações na Maria da Penha, né? Exato. Questão do vicaricídio entra também como uma das violências, né? Assim como a violência física, sexual, patrimonial. Também tem o vicária agora e o vicaricídio, né? Feminicídio e o vicaricídio. Tudo isso, a doutora Suzane, responsável pelo Ministério Público aqui de Dias Pomoso, membro do Ministério Público, né? Do Rio Grande do Sul, vai falar pra gente. Doutora, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Sempre uma satisfação ser convidada por essa emissora para que nós possamos falar e levar algum conhecimento ao público sobre reformas legislativas, sobre o que está acontecendo nesse mundo jurídico aí, que previne talvez, né, muitas coisas, muitos fatos que as pessoas às vezes acham que não constituem crime, mas que constituem sim. Então é sempre uma satisfação estar aqui falando com o nosso povo, não só de Espumoso, mas de toda a região, que eu sei que a Rádio Planetária tem uma audiência muito boa na região. Muito bem, então a gente vai começar pelo ECA Digital, né? Por que ECA Digital? Porque agora, então, né, o acesso das crianças à informação, né? A questão também, a desinformação, né? A questão dos celulares, tablets, computadores, o acesso às redes aí, né? E a gente sabe que tem muita coisa aí, né? E muito assédio a todo mundo, né? Hoje você vai abrir um site, já tem um monte de coisa. Clique aqui, clique ali, clique aqui. Imagina as crianças inseridas também nesse meio aí. Então veio o ECA Digital para criar algumas barreiras aí, responsabilizar algumas empresas também, né? Questão de jogos, a questão de... Tem um jogo muito famoso aí que tava... A criançada aí tava, né? Exatamente. Até hoje. Então foi criado alguns mecanismos aí que você quer só falar pra gente o que muda então a partir de agora. Bom, o ECA Digital, que também alguns denominam de Lei Felca, né? É isso, a Lei Felca do influenciador lá, né? Exatamente. Ele entrou em vigor agora no dia 17 de março de 2026. Já havia projetos e agora então se tornou lei e traz no seu conteúdo, né? Às vezes a gente ouve ECA Digital. Algumas pessoas até já me perguntaram, eu acho que isso vale a pena explicar. Lembrando que o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, né? O ECA é uma abreviação. Exatamente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós já temos há muitos anos, e o ECA Digital não é que é alguma ferramenta digitalizada, não. É uma lei que veio agora justamente para coibir, para punir, vamos dizer assim, fatos que nós sabíamos que já estavam acontecendo há muito tempo nos meios digitais, mas que, em razão da ausência de uma legislação específica, até eram enquadrados em outros delitos. Mas agora veio especificamente, então, o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que traz no conteúdo dessa lei normas que precisam ser atendidas, que precisam ser seguidas pela população, sob pena de incorrer na prática de crime e também sofrer por parte, como tu falaste, de algumas empresas que a gente sabe que norteiam esse meio digital, né? Punições severas muito graves, dentre elas penas de multa bem severas, pena de ser retirado o site, o blog, enfim, o conteúdo, como a gente chama, do ar. E ele já veio para nós, vamos dizer assim, quase que de uma forma tardia, porque há muito tempo as pessoas já vêm falando, principalmente na área da saúde, dos malefícios que os conteúdos digitais, sejam eles de qual forma forem, qualquer um deles, causam a crianças e adolescentes. Pornografia, incentiva o uso de drogas, sejam elas ilícitas ou lícitas, como cigarro, como a bebida alcoólica, né? Vários jogos em que as crianças realmente estavam não só viciadas, vamos dizer assim, sim, mas também há muitos gastando dinheiro que não tem ou dos próprios pais. Então o ECA Digital ele veio para isso. Esse estatuto veio para regulamentar essas situações. Porém, o meu maior apelo que a gente tem, ela traz várias regras. Por exemplo, assim, não adianta mais hoje a criança ou adolescente, hoje se diz
exige a certificação da idade, tá? Anteriormente, você poderia colocar lá, não, eu tenho 18, tenho 19, tenho 20. Não, hoje essa idade tem que ser certificada. A questão da rolagem, né? Quando você está no... Vou usar o Instagram, que é o que eu mais uso. Quando você está no Instagram e você começa a pesquisar viagens, só aparecem viagens. Quando a criança Ou você adolescente... assistiu um pouquinho de um vídeo, daqui a pouco você vai ter vídeo só daquele conteúdo, parece, né? Exatamente. Pode ver, parou um pouquinho. Por incrível que pareça, a gente até fala sobre alguma coisa com o telefone desligado e quando tu vai abrir o Instagram, tá lá alguma propaganda, tá lá algum conteúdo, vamos dizer assim, que fale sobre aquilo que você acabou de verbalizar dentro da tua casa. Então, essa rolagem também que estimulava muito, porque a gente ouve falar, né, Rodrigo, e com razão, quem tem filho sabe muito bem do que eu estou falando, que o celular, o tablet, enfim, mas as redes sociais, o aparelho em si, ele hipnotiza uma criança e um adolescente. E ele faz com que essa criança e esse adolescente não tenham mais aquele desenvolvimento real, que nós, vamos dizer assim, um desenvolvimento familiar, um desenvolvimento social. Vamos usar essa palavra social, que engloba tanto o convívio com família, o convívio na escola, o convívio com amigos, né? Ele traz um enorme prejuízo. E para o crescimento, né? Na questão psicológica, psiquiatricamente, não sou dessa área, mas a gente lê bastante sobre isso, leio muito sobre esses temas. Eles causam péssimas influências no desenvolvimento não só... Cognitivo? Exatamente, cognitivo. Tá? Então, surgiu esta lei, como eu digo, depois nós temos que pensar em legislação sempre que o leite já derramou sobre o fogão. Aí nós vamos lá e nós limpamos aquele leite derramado. Por isso que a prevenção, por isso que a atuação dos pais, dos tutores, dos familiares são de extrema importância. Porque além de toda essa questão, como eu falei, psicológica, psiquiátrica, da influência que esses conteúdos têm no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, nós, na parte jurídica, já temos uma outra ponta, que é quando não só afetou o desenvolvimento da criança e do adolescente, mas também quando já aconteceram alguns crimes e crimes graves. Tá? Por exemplo, está aí divulgado nas mídias casos, inclusive aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, onde um único cidadão conseguiu fazer mais de 200 vítimas com questões de pornografia infantil, com questões de extorsão em razão de fotos, fotografias, vídeos que algumas meninas acabavam enviando a algumas pessoas. Então, assim, ó, nós não temos mais hoje, e isso é um apelo que eu faço para os pais, e utilizo aqui uma frase que muito tem se dito nas redes sociais também, quando se fala sobre esse tema, que na nossa época, os pais tinham medo de nos deixar na rua. A insegurança, a violência... Nosso maior medo era o velho do saco, né? Exatamente. Essa é brincadeira. Exato. E os maiores casos de atrocidades praticados contra crianças e contra adolescentes aconteciam na rua. Vamos assim, utilizando aqui a palavra rua, fora do seu ambiente domiciliar. No entanto, hoje, o perigo em relação a essas crianças e adolescentes está dentro de casa, está mais especificamente dentro do seu quarto ou dentro de algum ponto isolado da casa, onde crianças e adolescentes que estão nessa fase de crescimento e que podem muito facilmente serem aliciadas, serem, vamos dizer assim, captadas naquilo que elas mais gostam, até chegar o momento em que o nosso antigo velho do saco ou o lobo mau vai e pratica fatos criminosos. Mas esse lobo mau parou de fazer surtir efeito, né? As crianças não têm mais medo disso, né? Não. E as crianças têm esse encorajamento, esses influenciadores, né? Que a gente fala, encorajam muito as crianças, né? A fazerem coisas, como a senhora disse, né? Diversas coisas, né? Muitas coisas, que vão desde violências sexuais. Por exemplo, nós já temos no Brasil um caso de um maior aqui do Rio Grande do Sul que praticou um delito de estupro virtual
com Que é hediondo agora, né? com outro adolescente em São Paulo. Olha só. Então os pais às vezes se preocupam, né? Nós nos preocupamos em que possa alguém tocar o corpo do nosso filho, molestar o nosso filho e, na pior das hipóteses, praticar um crime de estupro. Quando, na verdade, nós também temos hoje esse meio digital. E as pessoas têm dificuldade para acreditar nisso, ainda mais em cidades pequenas. Não, tá no quarto, tá jogando, tá com o computador, tá com o telefone, ali ele tá seguro. Eu sei que ele está no quarto. Só que nesse quarto, dentro das redes digitais, nós temos um mundo infinito de possibilidades de acontecerem delitos, de acontecerem crimes, dessas crianças serem cooptadas para grupos, por exemplo, que exaltam a automutilação, que exaltam a prática, por exemplo, daquilo que nós mais viemos combatendo hoje, que é a misoginia, que é o ato dos meninos criarem ou desenvolverem um ódio em relação às mulheres, em relação às meninas, né? Nós temos aí o grupo Red Pill, que é um grupo que nós temos dentro da internet, dentro de redes sociais, em que eles captam meninos e ensinam, inclusive, golpes de artes marciais para os meninos aprenderem como dominar uma menina. Olha só. E que acreditam, pasmem aos pais, eu já tive acesso a informações desse tipo de conteúdo, inclusive, vamos assim, entre aspas, colocam na cabeça dos meninos, educam, entre aspas, os meninos, para que as suas frustrações, aquele não que vocês ouviam, né? Dava em cima da menina, convidava na nossa época, convidava para ir ao cinema, para dançar. Dava uma cartinha, não era correspondido, essa coisa. A não correspondência Exatamente. Essa não correspondência das meninas, nesses grupos, é utilizado como uma questão de ódio contra as mulheres. Se as pessoas tivessem, lessem e vissem o que esses conteúdos trazem, pensa você ter um grupo de meninos que são escolarizados para praticar golpes, para imobilizar meninas. Doutrinados. São verdadeiros discursos, sabe, Rodrigo, te interrompendo? Não. Discursos de ódio em sentido em relação às meninas. Ou então... E tudo jovens, tudo adolescentes, crianças, enfim. Martirizar, tornar um herói adolescentes que pratiquem crimes perversos contra animais, contra irmãos. Tem um determinado grupo que enaltece, que torna um herói o menino que praticar um crime contra o seu irmão mais jovem, mais novinho. Olha que mundo nós estamos aí. E aí vocês imaginem todo e qualquer delito, principalmente os delitos de ordem sexual. Olha só, e aí, com certeza, a senhora, como membro do Ministério Público e atua diretamente, né, com a questão das crianças e adolescentes, deve ter acesso aí a informações aí, claro, como sigilosas, enfim, né, durante investigações e coisas, devem São assustadoras, ser assustadoras, com certeza, que não é aberto ao público aí, né? Então... São assustadoras, e isso traumatiza, assim como um fato em que há um contato físico em relação a uma menina e um menino, porque uma vez nós falávamos só em meninas, né? O que nós estamos vendo também de estupros contra meninos, dá para dizer que quase está 50-50. E esses fatos, então, não só o que acontecia do contato pessoal, mas hoje esse contato virtual, o que essas pessoas usam de manobras para conquistar uma criança, conquistar um adolescente, ao ponto de fazer com que essa criança, com que essa pessoinha, como eu digo, né, que está, venha a fazer via redes sociais, é simplesmente assim, devastador. Porque depois que essa criança se torna um adulto, que ele também se dá conta não só do que aconteceu com ele, mas o que ele se deixou e o que os pais, vamos dizer assim, de uma forma omissiva, contribuíram, deixando essa criança no quarto, deixando essa criança em locais isolados. Então, eu vejo que hoje em dia tem psicólogas e psiquiatras sugerindo que crianças e adolescentes, pelo menos na sua primeira adolescência, sejam monitorados não só naquilo que eles
assistem, mas também onde eles assistem. Por que uma criança que está contigo, sentado na sala com o telefone, de repente começa de uma maneira sorrateira e se esconder com esse telefone? Ir para um quarto, ir para o banheiro, ir para locais mais isolados da presença de um adulto. Então, são cuidados que os pais, que os tutores, sejam eles avós, tios, enfim, precisam manter em relação a essa criança. Não é mais só uso de hora de tela, mas o uso, a delimitação do horário e também acompanhado desse monitoramento, que alguns defendem que seria uma invasão de privacidade em relação ao filho, tá? Só que a gente já sabe aonde foram parar todo o nosso liberalismo ali na década de 80, onde surgiram muitos escritores, enfim, pensadores, que você não podia limitar uma criança, que você não podia limitar um adolescente, que você deveria, né, somente conduzi-lo, mas que não teriam mais muitas coisas das quais nós tivemos na nossa infância, de responsabilidade, de auxílio ao trabalho doméstico, de respeito aos pais, enfim, de normas. Uma criança e um adolescente precisam de normas a serem seguidas. Isso é a formação deles que exige, a nossa formação enquanto ser humano exige regras, senão você vai ser um adulto desregrado. Uhum. E desde 1990, eu acho que o ECA é de 90, se não salvo engano, né? Teve alguns avanços aí, a gente sabe que também teve o assédio, tinha muito assédio em propagandas de TV, de brinquedos e coisas, foi tirado, né? Algumas brinquedos com armas, enfim, outras coisas. E teve várias atualizações, mas aí esse é um marco agora, porque os legisladores, como a senhora trouxe, viram assim, ou pessoas influentes como o Felca ali, né? Sim. E opa, isso aí tá muito bagunçado, assim, no sentido, tá ladeira abaixo, vamos falar assim. Se tornou um então, nós mundo vamos à ter parte, que... as questões digitais se tornaram, vamos dizer assim, essa era digital que nós estamos vivendo, já não é de hoje, e que a tendência é que cada vez se amplie mais, ela se tornou um mundo sem lei. E um mundo sem lei, em relação a crianças e adolescentes, com certeza é um futuro totalmente desregrado, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa está em corpo presente, ali, várias rodas aí, né? A pessoa está em corpo presente, tá eu, a senhora, tem mais um está no mundo lá. Exatamente. Outro está viajando em outro mundo aqui no telefone. Então, quer dizer, esse vício em telas não ia atingir só os adultos, né? Não. Que pode ir lá na loja e comprar um celular, Ele vai chegar, ele chegou, né? Tudo exige um limite. As crianças, né? Os adolescentes, tudo enfim. exige um limite. Nós não podemos estar pensarmos fora da realidade, porque a internet está aí, como eu disse, há muito tempo. Nós não podemos limitar 100% uma criança e um adolescente, porque ele também vai se sentir um peixe fora d'água. Agora, existem regras, os pais precisam impor regras e os pais precisam fiscalizar essas regras que eles mesmos impõem. Principalmente, como eu disse, em relação ao conteúdo. Porque as empresas vão ser punidas. E os pais têm uma sanção, alguma coisa? Tem, por exemplo, o meu filho tem agora, então eu vou abrir uma conta, vou botar meu nome, mas é o meu filho que vai usar. Eu também corro um crime também? Com certeza. É isso que eu queria saber, porque a gente sabe que, né? Se tu criar essa conta pro teu filho usando dos teus dados, isso vai ser uma conta falsa, né? Sim, e aí então, o pai vai responder isso que por uma falsidade. Aí. Sim. Com certeza. Qualquer um de nós que permitir que um filho pratique um ato e avalizando ainda mais, fornecendo dados nossos para essa criança, para esse adolescente, vai estar incorrendo na prática de crime. Eu digo porque a gente sabe que tem muitas crianças fake aí, né? Com certeza a maioria são adultos que essas pessoas que entram dentro da tua casa sem pedir licença, sem bater na porta, por meio disso aqui, são pessoas que estão se fazendo passar por algo que elas não são. Sim. Nenhum desses adultos que acabaram por praticar atrocidades contra crianças e adolescentes, com, como eu disse, um número infinito de vítimas, entraram dentro da tua casa utilizando do real, do físico real e dos dados reais e demonstrando a sua real intenção. Como acontece, por exemplo, entre uma conversa entre adultos, que você encontra uma mulher, Sim. e você começa a conversar e tal, e que você já tem capacidade, não só em termos de idade, mas a tua capacidade mental,
o teu psique já totalmente formado e que você vai se relacionar intimamente por meio de redes sociais. Sim. Né? Agora, com crianças e com adolescentes, essas pessoas que já tentam esmiuçar a vida dessa criança, porque ninguém começa do zero. Eles começam esmiuçando, por exemplo, essa menina, eu vi que ela gosta de Barbie. Tá? Vou dar um exemplo da minha época, da época da minha filha, de Barbie, tá? Sim. Hoje tem outras bonecas, tem outros Nem brinquedos. tem mais também, né? Quase. Isso. O menino gosta de tal jogo, né? Então eu vou me fazer passar, eles usam toda uma fala da idade, apropriada para a idade, eles usam, é aquilo que eles conquistam. Como aquela mulher, não trazendo para esse lado, que fingiu ter 12 anos ali, né? Isso aí, tipo, durante ali, um ano. Isso foi uma coisa ludibriou ali, né? As pessoas aí, enfim. Sim, imagina no meio virtual, né? Exatamente, as pessoas acham que, eu conheceu como, né? Tô conversando com um amiguinho. Quem é esse amiguinho que você está conversando? Então os pais vão ter que agora tirar aquela atenção que os nossos pais tinham de estar na janela da casa ou sentados na frente da casa, tomando um chimarrão e nos cuidando de forma visual que nós estávamos fazendo. Os pais vão ter que fechar as portas da casa e vão ter que abrir as portas do quarto e vão ter que fixar os seus olhos e toda a sua atenção para cima dessa criança, desse adolescente que estão hoje em algo que parece tão seguro, que ninguém vai te roubar, que ninguém vai te matar, que ninguém vai fazer nada, que são as redes sociais. Muito bem. Desmistificar essa ideia, né, Rodrigo? Pensem os pais, o perigo hoje está no isolamento do seu filho, dentro de um cômodo da casa, utilizando de redes sociais. Muito bem, essa é a ECA digital, então, né? A Lei Felca, e aí teve muito protesto das crianças, né? Sim. Enfim, eu lembro que tem um jogo famoso aí que eles colocavam em frases aí alusivas ao Felca, e Felca, não sei porque limitou, né? Sim, com certeza. Era um mundo livre, era uma zona livre ali que... Limitou e precisa limitar. Claro. As crianças precisam entender que a vida social não é constituída somente dessa conversa entre surdo e mudo que está aqui num aparelho digital, que elas precisam socializar, né? E às vezes é mais cômodo isso. Então, de novo, fica aqui o apelo para os pais, tá? Porque na hora de punir, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, sempre que encontrado esse cidadão, né? Porque a gente sabe também das dificuldades, das artimanhas que são utilizados, eles serão punidos. Não só a pessoa que está fazendo isso, mas também a rede social que oportunizou isso. Mas vamos nos preocupar, como eu disse, antes que o leite derrame. Vamos nos preocupar antes da punição, porque a punição fica a cargo do Poder Judiciário. Agora, e o meu filho que sofreu esse tipo de violência? Fica a cargo de quem? Fica a cargo de você, da tua família e do teu filho pro resto da vida, né? Sim, e você não dá um carro pro seu filho sair pra rua aí, né? Exatamente. E aí você está deixando ele aí num mundo que, falando em carro, a questão dos jogos, né? É importante limitar jogos. Eu acho que alguns jogos deviam ser limitados mesmo. Teria que ter faixa etária, como alguns têm agora. Teve o caso de um adolescente que pegou o carro, saiu pra rua ali e acabou sofrendo um acidente, causando um acidente. E aí foi questionado, né? Ele pegou o carro porque ele jogava simulador, né? Sim. Ele aprendeu tudo, como é que funciona um carro. Só que ele não tem a lei de trânsito, ele não tem, então ele não sabia no preferencial o que era, que ele entrou lá e acabou causando um acidente grave. Então, esses jogos aí eu acho que não tem que estar ao alcance de crianças, né? E outra coisa que legal, mas também, agora trazendo um outro detalhe que a gente vai se lembrando sobre esses jogos, são aqueles tal daqueles bônus, né? Sim. Então, isso também tá proibido para crianças e adolescentes, né? Porque o bônus, tipo, vou tentar mais um pouquinho, né? Vou ganhar alguma coisa. Então, é preciso que os pais, por favor, busquem, pelo bem dos seus filhos, né? Canalizar toda essa energia de uma criança ou adolescente, dividindo, como eu disse, horários. Não é que a promotora está dizendo, não, vocês vão tomar o telefone, vão tomar computador e a partir de hoje ninguém mais mexe em redes sociais. A gente sabe que isso não existe. Isso é que nem aquelas dietas rigorosas, né? Você vai tomar só água e comer alface. Não, isso não existe. Ninguém suporta isso. Mas é preciso que haja. E tem meios, viu, Rodrigo? Meios dentro dos próprios aparelhos, dentro do próprio computador, que limitam horários, que limitam acessos. Então, que os pais busquem vistoriar, ver o que seus filhos estão fazendo, porque às vezes é cômodo, né, Rodrigo? Quando nós tínhamos as crianças pequenas, a gente via que eles estavam brincando com brinquedos. Graças a Deus estão quietinhos, né? Estão brincando ali, gostaram desse brinquedo, né?
E às vezes a gente tá tão cansado no dia a dia que a gente pensa, só um pouquinho vou dar o telefone, né? Aí tu dá aquele pouquinho hoje, amanhã aquele pouquinho já não chega mais. E eles vão descobrindo cada vez mais acesso a outros conteúdos. Até que daqui a pouco, por causa desses malfeitores, desses verdadeiros criminosos digitais, acabam se envolvendo em redes, em conteúdos que não são apropriados nem um pouco para a idade, e não é uma questão de pudor, é uma questão de desenvolvimento. Quando os pais entenderem que uma criança que está sempre no computador, que está sempre com o celular, ou que não consegue socializar, a não ser estando com o telefone na mão, socializando com um mundo que tu não conhece, isso vai interferir muito na questão cognitiva, como nós já falamos, da educação, né, do aprendizado e do convívio social, que é o que nós enfrentamos hoje. Alguns adolescentes que vêm pedir vão em busca de um trabalho, de um emprego, e não sabem nem como falar. É verdade. Se o pai e a mãe não forem junto, não sabem como resolver. Não sabem ir num posto de saúde sozinhos. Não sabem ir a uma consulta sozinhos. Nem amarrar o tênis sozinho. Não sabe, exatamente. Porque foram perdendo tudo. Agora tu tá falando desde a coordenação, né? Que as professoras falam, a coordenação fina, a coordenação motora fina, a coordenação motora isso, aquilo. As crianças estão perdendo. Em razão do quê? Que é só o dedinho ali no telefone. Muito bem, ECA Digital, agora para a gente fechar, temos uns minutinhos aí para a gente falar um pouco então de um assunto tão importante quanto que é também a questão da Lei Maria da Penha, teve atualização da violência vicária, agora também entrou aí, né? E também o vicaricídio entrou juntamente com o feminicídio. A gente já teve uma atualização do feminicídio, 40 anos agora a pena, né? Isso aí. Assim como as penas de homicídio, né? A gente teve um aumento em várias penas aí, né? Acho que deu uma atualizada aí nas penas, inclusive até a questão da progressão aí, né, de pena também, né, para as pessoas que cometem crimes aí também, né, acho que agora salvo engano, alguns crimes eram 50, foi para 70, se for reincidente, 75% aí o crime Aumento de feminicídio, o aumento aí. Então tivemos aí grandes avanços, mas a gente vai falar então do vicaricídio e da violência vicária. Vamos lá. Pode? Sim, podemos conversar? Podemos conversar. Bom, nós tivemos também... Na Lei Maria da Penha, agora mudamos a chave. Exatamente. Nós tivemos uma legislação nova no ano 2026. Até peguei o número aqui. Lei 15.384 de 2026. Recente, né? Recente. Que foi o crime que nós estamos chamando, né, os doutrinadores, enfim, do vicaricídio, que consiste em matar alguém do círculo de proteção ou rede de apoio da mulher com o intuito de puni-la. Então, vocês vejam o quanto isso é doloroso, o quanto isso é cruel. Nós já tínhamos o feminicídio, cuja pena havia sido fixada de uma forma diferente do que eu chegar e matar uma outra pessoa que não fosse uma mulher. Sim. Aí o legislador criou, então, o feminicídio em razão de tantos companheiros, maridos, que vinham matando as suas companheiras, as suas esposas, as mães dos seus filhos. Não bastou isso, né? Não bastou essa retirada da vida de uma mulher. Nós tivemos casos, e muitos, que levaram o legislador a ter que pensar num outro patamar. Aquele homem, aquele ser que se diz humano, que mata alguém do círculo da mulher, e aqui nós podemos pensar em matar sogra, sogro, cunhada, irmã, filho, né? Sim. Alguém que seja, veja como ficou aqui, alguém que seja, protege descendentes, que são os filhos, protegem ascendentes, que são pais, avós, dependentes, enteados ou qualquer pessoa sob a guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o intuito de fazer com que ela sofra, no intuito de causar dor. Aconteceu lá em Goiânia, acho que foi um caso, né, que aí também despertou, talvez, né, que o cara matou os 3 filhos deles, eu acho, mas ele sim acabou depois também se suicidando, mas enfim, tem uns que não, né, eles fazem só para atingir mesmo. Lembra do caso que nós tivemos aqui na fronteira? Sim. No estado do Rio Grande do Sul, me parece até, se não me falha a memória, que vai a julgamento. 15 anos a guria tinha, acho que era essa aí? Não, do menininho que o pai jogou pela ponte. Ah, sim, esse aí sim. E tem um agora também. Ligou para a companheira e disse, vou matar o fulano
porque você não volta para mim, né? E Entre aspas, não e é. infelizmente esse não vai entrar no vicaricídio, se foi antes da lei, né? Se foi antes da lei, não Mas teve é. agora um caso, acho que o primeiro caso suspeito aí, que um também matou uma guria de 15 anos, que era filha da vítima, né? Ele tentou atingir. E isso se torna, vamos dizer assim, ó, o legislador previu uma pena de 20 a 40 anos. Tá? Se torna tão cruel, é um fato tão cruel que necessita realmente ter uma lei mais severa. Porque se você perguntar para qualquer mãe de verdade, se ela prefere que o marido mate a si própria ou matar o filho, essa mãe vai dizer a história de Salomão da Bíblia. Né? Sim. Se tiver que partir o filho meio, não foi assim que Salomão Descobriu quem era a mãe da criança. Descobriu quem era a mãe da criança. Eles ficavam jogando, é meu, então vamos fazer assim, vamos repartir ao meio, que aí... Vou cortar o meio e vou entregar metade para cada uma. Aí a verdadeira mãe disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso com meu filho. Pode deixar com ela. Então, é uma crueldade tão grande que o homem faz, usando de um amor que é sem limites, que é o amor de uma mãe por um filho, ou de uma mãe... Tu imagina tu ser casado e saber que o teu marido vai dizer, não, eu vou matar você, eu vou matar a tua mãe. Né? Então, assim, que te coloca numa situação para a mulher de tamanho sofrimento e de culpa, né, Rodrigo? Vamos falar na questão psicológica da mulher. Sim. A culpa que uma mulher carrega e o homem vai e tem esse tipo de atitude. Então, o vicaricídio, sim, merecia ter uma punição mais rigorosa ainda do que o feminicídio, que já é uma atrocidade. E que nós precisamos levar isso à conscientização das pessoas, porque, infelizmente, me parece que quanto mais o tempo está passando e mais está ocorrendo vamos dizer assim, um peso da pena maior, mesmo assim isso não tem servido para coibir a prática desses tipos de crime. Né? Sim, e o feminicídio, vicaricídio, então, agora temos, além do feminicídio, vicaricídio, né? E temos também a violência vicária, né? Que aí é você cometer as mesmas que incorrem na Maria da Penha, isso, diretamente para também essas pessoas aí que a senhora nominou ali. O pai que bate nos filhos quando tá brabo com a mulher. Tu quer te separar de mim? Então tá. Questões que eu já enfrentei, tá, Rodrigo? Muito antes de se falar nisso. Sim. Homens que as mulheres aguentavam o casamento, não tinham como se separar, porque se caso houvesse uma separação, o homem deixava claro, os estudos dos filhos eu não pago mais. Não sustento mais, não provenho mais nada, não dou mais atenção. Não pago mais a faculdade do fulano e da Beltrana. Isso eu já enfrentei e muito aqui em Espumoso, na região de Birubá, onde trabalhei 10 anos, em várias regiões. Isso já era vamos dizer assim, entre aspas, né, um péssimo costume em que o pai utilizava dos filhos para ferir a mulher ou para manter o relacionamento. Então, a gente vê aí, juntando um pouco com a lei Felca, tá? Sim. Vamos fazer um pouco de uma mistura aqui. Que eu não sei o que está acontecendo e existem várias teses em relação à figura masculina, tá? Nós demoramos tantos anos, séculos, para as mulheres conseguirem atingir vários direitos, tá? O direito de votar, o direito de trabalhar, o direito de poder viajar sozinha sem autorização do marido. Várias coisas assim que para nós e para as gerações atuais de mulheres são coisas assim lá da época das cavernas, mas não são da época das cavernas. São questões de anos que as mulheres foram conquistando. E me parece que a figura masculina foi retrocedendo. Os homens aqui que não fiquem bravos. A mulher foi ganhando espaço, mas o homem foi retrocedendo. Exatamente. O homem foi retrocedendo naquilo que é o mais importante num ser humano, que é o que ele tem dentro no seu interior, né? Os homens, eles começaram o mundo, a figura do homem, sempre tendo a mulher ao seu redor, ou como gostavam de dizer, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Nós sempre estivemos atrás. E quando nós conseguimos ganhar e galgar espaços com muita luta, com mulheres que praticamente, dá para nós dizer, foram queimadas em fogueiras por pensarem diferente, Sim. por quererem que a figura feminina tivesse ascensão na sociedade. Mas parece que ao revés disso tudo, o homem se sentiu diminuído. E isso, quando eu falei de juntar essa nossa fala com o ECA Digital, meu Deus, se nós falássemos há 30 anos atrás que existiriam grupos que ensinariam meninos
a dominarem fisicamente uma menina quando ela diz que não quer lhe beijar, quando ela diz que não quer ter uma relação sexual, as pessoas talvez não fossem acreditar. E essas, veja bem o que eu vou falar, com raras exceções, tá? Mas essas violências que as mulheres estão sofrendo, seja o feminicídio, que é a forma mais grave, seja o uso, então, dos filhos, dos ascendentes, descendentes, hoje que é o vicaricídio, não são praticados, na sua grande maioria, por idosos, por homens mais velhos, mas sim por homens mais jovens. Se nós formos olhar, se tu ligar a televisão e você olhar no semblante, no físico, embora a televisão às vezes não diga a idade, né? Não forneça esse dado, mas você vai ver que são homens jovens. São homens de 30, 36, 40 anos. Ou seja, são homens da idade do meu companheiro em casa, do meu marido, que assistiram a todo esse progresso das mulheres. Não são homens como nós tínhamos os machistas, os nossos avós. Não, isso não é coisa para mulher. Tinha mulher não se mete nisso. Esse conceito. Não se mete nessa conversa que mulher não entende nada de política. Não se mete nessa conversa que mulher não entende nada de carro. Né? O lugar de mulher é na cozinha. Não são esses. São homens mais jovens. São homens que não estão conseguindo trabalhar com as suas frustrações de receber o não de uma mulher e estão utilizando dessa frustração que não sabem trabalhar internamente em forma de violência e de agressividade contra a figura feminina. E daí tem que ter essas leis aí mais rígidas para barrar essa turma que vem aí agora, né? Essa faixa, como é que é essa? Nós temos uma faixa hereditária que a senhora falou, a senhora assimilou aí, né? Então essa geração que vem aí, né? Que são os homens do futuro, são nossos idosos, são nossos avós. Temos que, né, dar um jeito de... Nós temos que frear são essa esses questão adolescentes aí. Que estão vindo. E mais uma vez peço a contribuição dos pais para que conversem com os filhos do sexo masculino, para que expliquem a eles que a frustração num relacionamento com uma mulher faz parte da vida, assim como várias frustrações. Você, na tua época, chorava por causa de menina na frente do teu pai? Não. Porque ele ia dizer, né? Mas que homem não chora. É isso? Homem não chora, imagina, ainda mais por causa da mulher. Tem várias mulheres por aí. Hoje nós estamos trabalhando com outro público de adolescentes. Então conversem sobre isso. Para que os filhos saibam ouvir o não de uma mulher, não transformem essa frustração em violência contra essa mulher que lhe disse não, ou outras que virão na sua vida. Né? Porque relacionamentos, nós mais maduros sabemos que relacionamentos começam, muitos têm a sorte e a graça de ter perpetuar esse relacionamento por longos anos, quiçá até fechar os olhos, né? Até partir, mas que relacionamentos hoje em dia eles podem ou não dar certo. E como eu costumo explicar para o meu filho, que eu tenho um filho de 18 anos, né? Os relacionamentos, eles são uma parte da tua vida, eles não são a tua vida. Eles são uma das caixas que compõem a tua pessoa. Porque tem o teu trabalho, tem os teus relacionamentos com amigos, tem o teu relacionamento íntimo com uma mulher ou com um homem, enfim. Tem o teu relacionamento familiar, tem o teu emprego. São várias coisas que nos compõem e que nos levam no dia a dia a você desenvolver o mais variado tipo de relacionamento, certo? Tu tem os teus relacionamentos aqui no teu trabalho, se você não for uma pessoa educada, se você não for uma pessoa prestativa, se você não for cumpridor do teu horário, você vai acabar perdendo o teu trabalho. Isso aí. No teu casamento, se você não respeitar a tua mulher, se você não tratar bem a tua mulher, a tua filha. Eu fico olhando, Rodrigo, e falo isso muito nos casos em que nós atendemos de Maria da Penha, que não são poucos, tá? Uhum. Dá para se dizer hoje que 70% dos nossos processos, principalmente nas audiências, desculpe, quando se fala na esfera criminal, são de casos afetos a Maria da Penha. E uma pergunta que eu faço muito para os homens: o que tu fez para tua mulher? O que aconteceria se um outro homem fizesse para tua filha? Alguns, muito poucos, tá? Muito poucos. Que eu sempre digo, tem pais e tem pais.
Tem mães e tem mães, né? Mas muito poucos desses pais não dão bola para essa pergunta. A grande maioria ou tem baixa a cabeça e fica com vergonha, ou então tem uma resposta: eu jamais queria que minha filha passasse por isso. Eu não sei como eu agiria se fosse com a minha filha. Então vem aquela coisa, quer dizer, com a filha do próximo, né? Aquela ideia de que a tua mulher não é tua. Ela é tua companheira no momento da tua vida, mas ela não é tua propriedade, que você possa chegar ao ponto. Olha o que chegar ao ponto de agredi-la. Ontem me chamou a atenção uma propaganda que está sendo passada televisivamente de jogadores de futebol falando sobre violência doméstica, porque um dos dados que nós temos no Brasil é que quando ocorrem jogos, vamos dizer assim, há um crescimento da violência contra a mulher. O que é isso? O homem se irrita com o jogo, perde, o seu time perde, e aí ele vai lá e desconta na sua propriedade? Ao invés de quebrar o rádio, como a gente ouvia antigamente, que tinha alguns que ficavam eram tão doentes pelo Grêmio, tão doentes pelo Internacional, que iam lá e quebravam um rádio. É verdade. Agora, então, eu vou pegar a minha mulher, porque ela é minha propriedade, e vou descontar na minha mulher a minha frustração num jogo de futebol. Porque mistura aí o álcool com a frustração na perda do jogo. Quer dizer, nós vamos voltar à pior das eras que existiam, porque nós conseguimos conquistar um espaço da porta da nossa casa para fora, trabalhar par e a par com homens, ter que conquistar espaço e demonstrar que você é muito capaz, e mais capaz ainda, porque senão você perde um espaço para um homem. Filhos, criação de filhos, toda educação, todas as tarefas que uma mulher tem, mas dentro de casa nós vamos retroceder meu Deus, a 1700, a 1500, né? Onde a mulher era a propriedade do marido. Né? Pois é. Muito bem. Doutora Suzane, agradecemos a sua presença hoje aqui, muito produtiva a nossa conversa, então que a gente consiga despertar aí, né, a reflexão, principalmente nos homens aí, com essa questão, as leis estão mais rígidas, né, não temos propriedade nenhuma, né, sobre as nossas esposas, né, sobre nossas filhas. Do outro, né? A escravidão já passou, nem, graças a Deus. Enfim, e a questão do ECA digital, nós pais temos que ficar cada vez mais atentos também, né, e procurar nos informar cada vez mais, usar um pouco, né, o nosso meio digital aqui, o nosso celular, nossa internet, né, que está aí, que foi uma revolução, né? Sim. Para a gente buscar coisas boas, né, e ficar atento às leis e ficar também atento aí aos cuidados, o que está acontecendo principalmente aí aos cuidados, Rodrigo. Principalmente aos cuidados, principalmente aos cuidados. Depois que o fato se torna judicial, nós vamos trabalhar com punição. É aquilo que eu digo, depois que você perdeu um ente querido, tu quer ter uma punição porque tu quer ter uma resposta para aquilo, mas nunca mais vai trazê-lo de volta. Não vai. Então, pensem nisso também em relação às violências que os filhos podem sofrer por meios virtuais. Muito bem. Tem a doutora Suzana Helfeld, promotora de Justiça da Comarca de Espumoso, falando a nossa reportagem. Passemos um pouquinho aqui, 9h08. Um abraço a você que nos ouve, que nos ouviu até agora. A gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 7h da manhã, aqui no Giro da Notícia.